Eu sou a R1 da rádio. Eu agradeço a Larissa por ter cedido esse caso, tá? Então, vamos discutir o caso. É um lactente feminino, 9 meses, e a queixa principal provavelmente foi a forma do crânio alterada, né? A gente já pegou esse caso aqui na escola mesmo, né? Então a gente não tem, pelo menos não consta em prontuário como que foi na atenção primária, na atenção secundária. Nega comorbidades, cirurgias prévias, em uso de sulfato ferroso e aditil. A parte de pré-natal, como foi o parto, também não consta em prontuário, mas a princípio eu acredito que foi nada digno de nota, né? O desenvolvimento neuropsicomotor é normal para a idade, na anamnese, e no exame físico também era normal. A fontanela anterior estava palpável para 1 centímetro, que para 9 meses está normal. A fontanela posterior já se encontrava fechada, que para essa idade também é normal. Perímetro cefálico de 43 colocado na tabela, verificado para idade, sexo também está normal. E peso, altura também encontrava-se normal. Só um minuto. Pessoal, estou passando a lista de presença. Eu tinha pedido para a Vanessa incluir aqui uma área aberta para os pós-graduandos e pessoas externas, só que ela esqueceu, vou pedir para ela refazer. Quem não tiver o nome na lista, escreve o nome atrás e assina, tá, por favor? Pode continuar. As únicas alterações encontradas, tanto na anamnese quanto no exame físico, foi aumento laterolateral do crânio e uma proeminência frontal. Essa foi a única queixa. Ok. Vamos começar então. A gente usa esse acrônimo aí, VICTIM, né, que a gente se aproveita das letras para a gente, a partir da história do exame físico, pensar em hipóteses diagnósticas. Então, vocês vão perceber ao longo do ano que é sempre a gente sempre usa isso aí, porque faz a gente pensar em várias possibilidades a partir de uma dada história, antes de a gente ir para os exames complementares, né? Então, lembrando que a história, o caminho que a gente comete menos erros de raciocínio na medicina é aquele caminho que a gente aprendeu lá, que deve vir desde Hipócrates e amadurecendo, né? Que é, primeiro, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica e exames complementares. Reuniões, a radiologista gosta muito de reunião assim, né? Que coloca uma imagem, uma mini história, a gente faz isso também, né? Porque se vocês forem ver, a nossa história é mini, não é uma história como se apresenta eventualmente numa discussão de caso clínico, né? Ela já é mini, mas em outras reuniões é mais mini ainda, é uma história e tipo, a idade e o sexo, e olha lá. E pronto, você tem que discutir a partir disso. Eu acho que para treinar residentes em radiologia é válido, porque a gente tem que tentar decifrar segredos que estão ali na imagem, que eventualmente vai nos ajudar a fazer um diagnóstico, mesmo na dificuldade eventual de não ter uma história completa. Mas isso pode dar a impressão errada de que é assim que tem que fazer. Não é assim que tem que fazer. A gente não tem que ver imagem separada e descontextualizada, tá? Então, quando vocês me mandarem casos, né, me mandem a história, o que tem, tudo, se tem outros exames, porque a gente não faz mágica. Depois que vocês mesmo fazem um raciocínio dentro da história, vocês mesmos chegam na resposta, né? E aí vocês viram que o que eu fiz, na verdade, só foi fazer o que o que deveria ser no caminho natural. Então, história, exame físico, e a gente vai fazer as hipóteses. Então, vamos lá. Eu vou andar aqui como um apresentador aí de programa de palco, porque eu só tenho esse microfone para todo mundo ouvir, eu vou ficar andando pela sala, vou desligar a câmera, vai ficar só do Ítalo aí. Vocês vão só me ouvir. Bom, pessoal, volta lá, Ítalo, por favor. Então tá, essa é a história. Carol, vamos começar com você. Eu sei que o ideal seria que o microfone passasse, né, eu não ficasse andando aqui,
para não atrapalhar o raciocínio. Vamos lá, ó, 9 meses com forma do crânio alterada. Eu vou te fazer vou pedir para você falar coisas bem amplas assim. O que que vem na sua cabeça quando você lê isso aí, ó, uma menina de 9 meses com forma do crânio alterada? Então, a gente tem que pensar que talvez alguma das suturas cranianas tenham se fechado precocemente. E aí causou essa alteração na forma do crânio. Bem, pronto. Dá? Bom, provavelmente isso foi sentido pela palpação da mãe, ao amamentar, ou no exame físico, né, do pediatra durante a puericultura. E aí foi encaminhado para um serviço de terciário para investigar isso melhor. Imagino que tenha sido nesse contexto, assim. Aí palpou a fontanela anterior, posterior, viu alguma diferença? Uhum. A fontanela anterior parece estar do tamanho normal, a posterior pré-cidade já pode estar fechada mesmo. E aí tem lateral, premissa frontal. Muito bom, obrigado, Carol. Aí tem uma informação importante ali, ó, na terceira linha, PC 43 normal para a idade. Se você estiver tirando uma história, eu quero que vocês pensem em ser radiologistas clínicos, tá? Então, pensa que você, antes de fazer o exame, imagina o que eu acabei de falar, que se você tiver história, exame físico e fizer uma hipótese diagnóstica, você, antes de olhar um ultrassom, um raio-x, um hematoma, uma ressonância, você vai fazer melhores diagnósticos, vai ajudar mais aquela família e o médico que está participando do caso com você. O outro médico que está participando do caso com você. Deixar claro aqui. Então vocês vão tirar a história e vão perguntar coisas. Agora vocês estão na posição do clínico. O que vocês perguntariam para essa mãe que chegou lá para você com essa criança? Ela está no seu consultório, tá? Então você é um radiologista que tem um consultório. Ela está no seu consultório. Foi pedido um ultrassom de estruturas cranianas para ela. O que você perguntaria na história? Se alguém tiver qualquer pergunta na cabeça, levanta a mão. Qualquer pergunta é válida. Nem que seja assim, tipo, tudo bem com você? Como você está? Tem passado bem? Alguém? Vai lá, Breno. Acho que primeiro a gente pode começar investigando a gestação dela, se ela teve algum problema durante a gestação, alguma intercorrência, se nos ultrassons pré-natais já foi visto algum tipo de alteração, principalmente neuronal, que pudesse justificar essa deformidade do crânio. Por exemplo, se ela teve alguma deformidade primária do sistema neuronal, e aí a gente poderia também começar a investigar a parte hormonal, que já seria uma causa secundária, algum problema endócrino, algum déficit hormonal durante a gestação que foi identificado, não fez uso de ácido fólico, enfim, não fez o pré-natal adequado, se teve alguma intercorrência infecciosa, sífilis, alguma coisa do tipo. Acho que começar pela anamnese lá, desde da concepção até o dia de hoje. Muito bom. Vocês lembram na aula passada que, eu não lembro se era esse número, né? Ele falou lá que 50% das cranioestenoses estão associadas a alguma síndrome, né? Mais ou menos esse número, né? Mas a gente não tem o diagnóstico ainda de cranioestenose, né? A gente só sabe que a cabeça está torta. O que é muito mais comum do que uma cranioestenose e cabeça torta? Bom dia, sou o Lucas, sou R3. Acho que é importante saber se a criança tem um decúbito preferencial e se ela passa muito tempo deitada, né, na mesma posição, porque eu acho que qual que era a situação fetal, se era gemelar, acho que são coisas importantes para saber. Isso. Aham, entendi.
Parto difícil, demorado. Marcelo está falando aqui, tá? Oi? Oligoâmino, tá? Então são todos fatores gestacionais que vocês podem perguntar lá. Como é que foi a gestação? Teve oligoâmino? Vai perguntar assim, né? Ah, teve problema de líquido e tal, eventualmente do jeito que você entender que vai se fazer entender. Por quê? Gestação gemelar, né, tem menos espaço, oligoâmino tem menos espaço, posição cefálica, fica ali com a cabeça, tem menos espaço. A posição do pescoço que o Lucas falou. Então, por exemplo, eu até comentei na semana passada, né, fibromatose coli também está associada a alterações do crânio. E como é que você vai suspeitar de alteração do crânio? Uma forma é essa, né? Acha que a forma está esquisita. Isso é o mais comum que tem. Tipo, toda criança tem a cabeça um pouquinho torta, né? A gente tem até hoje, né? Se você palpar aí embaixo do seu cabelo, você vai ver que ela é um pouquinho torta. E a criança que não tem muito cabelo, a mãe fica olhando, né? Fica olhando. Às vezes fica olhando meses, né? E aí, de repente, começa a olhar demais, né? E aí acha que tá torta. Ah, e hoje tô numas de acordei e tá torta. E tem coisas assim que a gente viu que ele apresentou na aula passada, como a escafocefalia da prematuridade. Então, bebês prematuros têm a cabeça um pouco mais esticada. Vai ficar tudo bem. Certo? E cabeças eventualmente um pouco tortas. O que é importante a gente saber diferenciar aqui? Em termos clínicos, palpação, cabeça torta e principalmente perímetro cefálico, né? Então vem acompanhando ali, de consulta em consulta mensal, em geral, cresce 1 centímetro, 1,5 centímetros, de repente, de uma consulta para outra, cresceu 2 centímetros. Não é muita diferença, né? Pode ser só de medida, mas isso já é, para mim, um grande motivo de me pedir. Recebo um monte de criança assim, ó. Ah, pulou 1 centímetro a mais que eu estava esperando uma consulta para outra, no perímetro cefálico, me pede ultrassom de sutura. Assim, quanto mais tardio for, menor a chance de ser cranioestenose. O que é a cranioestenose? É o fechamento precoce, né? Se é o fechamento precoce, quanto mais tarde a gente estiver falando, mais dentro do fechamento, da idade esperada de fechamento a gente está. Então, sutura coronal e sagital, elas fecham, vocês viram lá, com 40 anos. Na verdade, como eu comentei para vocês, todos os nossos ossos do corpo, se a gente vivesse 200, 300 anos, um dia ele ia virar um osso só. Eles iam se conectar todos. Os ossos do crânio, eles continuam, né, com aquela linhazinha, né? Você vê lá crânios, na anatomia, você vê aquela linhazinha, né? Agora, para a gente, ele fechar o suficiente assim, de parar de crescer, de diminuir o ritmo de crescimento significativamente, é com 2 anos, tá? Que a gente não consegue mais acessar com ultrassom, no ultrassom parece uma coisa só. Na tomografia, a gente sempre tem que fazer aquela reconstrução MIP para olhar. Então, a gente, o quase fechado, vocês têm que entender, né? Ele não vai fechar, porque imagine assim, a criança com 2 anos de idade, ela é cabeçuda, e isso acontece também. A gente vê a tal da macrocrania benigna da infância, ela é mais presente entre 1 a 2 anos. Por quê? Porque imagina só, você tem um cérebro que vai crescer. A sua cabeça, o seu crânio, ele vai crescer numa velocidade um pouquinho menor. Então, até os 2 anos, ele dá uma crescidinha um pouquinho maior, para ficar um espacinho ali. Depois, seu cérebro vai crescer um pouco mais rápido, e é bom que tenha esse espaço licórico aí. Tá? E depois o seu crânio também vai continuar crescendo, né? Senão, criança parece um pouco assim, né? É um pedacinho de corpo pendurado numa cabeçona, né? De 2 anos. Porque a cabeça é grande, né? A cabeça é grande. Mas ela não é o tamanho final do crânio. Certo? Mas a partir de 2 anos ele vai ter um ritmo de crescimento um pouco mais lento. Tá? Então, o que é importante para a gente nessa sua consulta radiológica que você vai fazer esse ultrassom e você está atendendo essa paciente? Você precisa dizer se tem cranioestenose sim ou não, porque aí é cirúrgico, certo? E sabendo que cranioestenose pode estar associado a síndromes, ou estenose do forame magno, hidrocefalia, alterações outras síndrômicas ou não, a gente tem que identificar isso. Certo?
Aqui, perímetro normal, fontanela normal, um aumento do diâmetro lateral. Sei, né, provavelmente o Ítalo vai mostrar aí, porque é um casão, né, vai mostrar um negócio totalmente alterado, mas assim, para mim, não me chamou muita atenção, principalmente pelo menos perímetro cefálico. Vai aí, Ítalo. Que exame que vocês querem? Que exame vocês pediriam? Raio-X, o raio-X, veja, com 9 meses, já começa, quanto mais novinho até vale, porque a gente espera um espaço maior entre as suturas. Mas quanto mais próximo de 1 ano ou 2, vai ficando difícil até na tomografia, né? Imagina no raio-X você ter segurança de que aquela sutura está aberta ou não. Então, assim, se você tiver expertise para fazer ultrassom é um bom método para rastreio, né? Existe aí nessa zona uma área que é o seguinte, por exemplo, a sutura coronal aqui perto do osso do temporal aqui na sutura escamosa, às vezes a gente vê ela fechadinha, né? As suturas elas não começam a fechar, elas começam eventualmente fechando pelas extremidades e tal. Ou então você vê uma ponte óssea, né? Como ele mostrou na aula, uma pontezinha óssea e tal. Esses fechamentos assim que você fica na dúvida, se é, principalmente aqui na escamosa e tal, a coronal perto da escamosa, em que é normal a sutura estar cavalgada, o ultrassom te dá uma atrapalhada, assim, porque isso aqui tá fechado, não tá em cima uma da outra. Então, o ultrassom é um método de rastreio, que tem limitações, né? Então, se você conseguir com a mão, né, você viu algo que parece uma ponte óssea, você mexe a mão para lá e para cá, gira, vê em vários ângulos, em cima daquilo ali, e vê se você acha qualquer frestinha que o som passe. Tá? Valeu. Eventualmente, aqui eu acho que isso aqui tá grudado mesmo. Então, não é para você achar só a crenoestenose que vai de ponta a ponta. Uma ponte óssea focal pode fazer uma alteração do formato. Estão me ouvindo, Renan? Tá tudo certo? Então, raio-X, que mais? Ultrassom é um bom método. Então, eu acho que sim, se tiver expertise, começa pelo ultrassom. Principalmente se você for um caso assim que você acha que, para quem é pediatra, né, que atende ali, tá ali às vezes com os pais tão ansiosos, você eventualmente avalia ali se acha que o perímetro está vindo bem, que a criança está vindo bem, não tem nada de síndrome, está crescendo bem, está tudo normal. E você também não quer deixar aquela família ansiosa e tal, então o ultrassom vai bem nessa situação também, né? Porque como é um método de rastreio, ele te dá uma segurança de que não tem nada. Agora, se você acha que tem mesmo, ou o ultrassom deu alguma dúvida, tem que ir para a tomografia, porque na tomografia a gente consegue fazer, e toda vez que você for avaliar a crenoestenose, você tem que fazer, além do axial, você tem que fazer a reconstrução 3D, e não a 3D, você tem que fazer um MIP, aquela você põe lá 8, 10 milímetros de MIP e vai rodando. Que ele mostrou ali, mostra o lado direito de um lado, depois mostra o lado direito, mostra o anterior, depois mostra o posterior, para não sobrepor as suturas. Não precisa ver tudo, você pode ir passando com o MIP, né, de 1 centímetro, vai andando assim nas suturas, você vai ver se tem alguma coisa fechada ou não. Ok? Vai girando, gira para lá e para cá. Só olhar o exame, eventualmente no axial é mais difícil, tá? Começa pelo MIP, depois vai para o axial. Tem que olhar o axial, óbvio. E olhar o cérebro, eu estou falando da parte do osso. Que exame tem aí, Ítalo? Professor, aqui, né, na escola a gente pediu, no caso, o raio-X não foi realizado e também não consta em prontuário se foi feito previamente. O ultrassom também é a mesma coisa. Eu vou pular a tomo, né, só para suspense. Uma ressonância que não foi realizada. Esses daqui eu nem vou colocar. Laboratoriais. Tem laboratório? Tem alguma coisa que então ajuda mostra. a gente. Vamos lá. Então, o laboratório, uma triagem neonatal normal, um cariótipo 46XX. Provavelmente foi solicitado outros laboratoriais de sangue, né? E provavelmente não consta em prontuário. Não é todo mundo que faz cariótipo, né? Nesse caso foi feito. Então, algum motivo tem, né? Nesse Alguma caso coisa esquisita feito. Já deviam estar achando, mas ok, tá normal. E outros exames,
uma avaliação oftalmológica, auditiva, né, e o eco foi realizado, mas também todos normais. Ok. Bom, quanto mais você está falando, se tiver ou não cranioestenose, mais distante de associado a alguma síndrome a gente está, né? Sim. Então agora tomo. Pode ir passando aí. Então você passar. está mostrando, vai mostrando ali as suturas posteriores, que são as lambdoides, enquanto você vai passando. Aqui é a lambdoide. A gente não está vendo seta. Ô, Renan, por que a gente não vê seta? E todo mundo não vê seta? Obrigado. Botador? Aí, agora Perfeito. o pessoal de casa vê também. Então aqui nós temos no corte axial, nós temos aqui show. Eu consigo falar com esse aqui? Show. Então, beleza. Pessoal, vou deixar esse aqui, eu não posso fechar. Posso fechar. Tá, então deixa eu testar esse aqui, peraí. De casa aí, manda uma mensagem aí para vocês. Alô? Agora sim. Agora estão me ouvindo. Tá bom. Então vou deixar esse microfone aqui. Deixar ligado, tá? Senão vocês esquecem de ligar. Flávia, segura ele aí. Eventualmente a gente vai passar. Alô, alô, alô. E agora? Baixo. E agora? Agora? Abaixo. Sempre o máximo aqui, ó. Bom, eu vou continuar nesse, depois a gente testa esses. Esse aqui eu deixo aberto ou fechado? Como é que eu faço? Aqui eu fechei, certo? Alô? Bom, voltamos para o normal. Vai lá, Ítalo. Então aqui nós temos um corte axial. Na região posterior nós temos a sutura lambdoide bilateral visível. Então ela está normal. Aqui já um pouquinho do corte um pouquinho mais para cima. A gente vê... Só um minuto, só para dar uma introduzida para quem... Isso são cortes axiais, né? Ou seja, transversais da tomografia no crânio. E o que a gente está vendo aí é uma janela óssea. Por isso que a parte do cérebro lá dentro está bem escura, tá? A gente está focando no osso, né? Então, a tomografia a gente pode escolher qual tonalidade de densidade a gente quer ver melhor. E aí o Ítalo nos trouxe a janela óssea, que está focada na densidade do osso e apagando um pouco o que não é osso. Então, por isso que a gente está vendo essa imagem aí. Continua. Nessa segunda imagem, nós temos a sutura lambdoide já um pouquinho mais medianizada, né, mais para o meio. Aqui também é a lambdoide, tá? Você voltou. Desculpa. Eu voltei. Aí aqui mais medianizada, a gente já vê aqui, e aqui a gente já vê a sagital, a sutura sagital. Um pouquinho mais para cima a gente vê a sagital, tanto anterior quanto posterior. E aí, vocês sentiram falta de alguma sutura, não? Sim ou não? Qual? Coronal. Coronal tá fechada, né? Então, coronal fechada dos dois lados, como que chama? Braquicefalia. Isso. Então tinha mesmo, né? Você vê que foi investigado outras alterações associadas, né? Você tem a janela de parênquima? Parênquima não coloquei. Tá bom, mas estava normal? Estava normal. Tá bom. Coloca o 3D pra gente ver. Pode falar aí. Aqui é uma reconstrução 3D. Tem duas imagens, então tem essa que é tem duas vistas, né? Mas vamos falar dessa. Então aqui a gente consegue ver a fusão precoce da sutura coronal, tá? A sagital está normal, a fontanela está normal. A gente vê um aumento lateral do crânio, tá?
Aqui a gente vê um encurtamento, né, anteroposterior, tá? Outras alterações encontradas, além do tamanho, né, a gente pode ver uma elevação da asa menor do esfenoide, levando a esse olho em arlequim, hipertelorismo. Esse caso não tem, mas pode acontecer de ter... não, isso daqui eu falo depois, mas é isso. Essas são as alterações. Beleza, então o nosso diagnóstico é braquicefalia. Pode ir para a sua revisão aí. E aqui tem a revisão, pessoal, você não deve eu não esqueci de falar, a revisão é sempre curtinha, tá? Porque a gente discute tanto aqui, e depois da nossa discussão, tem aquela reunião que é aquela revisão que é tipo mais meia hora de aula, a gente tem mais 2 casos para ver. É claro que eu investi 15 minutos iniciais para explicar do curso, então hoje eu falo que eu gosto de terminar às 8 para não atrapalhar vocês, hoje eu vou dar uma atrasadinha de novo. Mas os próximos 2 casos, eu já fiz essa discussão inicial, talvez a gente consiga avançar mais rápido. Mas se vier uma revisão de 30 minutos, a gente tem menos tempo para os casos. Então, a revisão é sempre direcionada para aquilo que é o principal do caso, tá? Perfeito. No máximo 5 slides. Eu sei que eu devia ter falado isso para você antes. Não, né? mas a gente fez. Eu fui orientado. Boa, maravilha. Vai lá. Então, a braquicefalia, né, é uma fusão precoce da sutura coronal bilateral. O normal é que ela faça essa fusão com 30, 40 anos. As craniossinostoses, isso aqui em geral, né, podem ser primárias, relacionadas ou não a uma síndrome, né, então se ela tem outras coisas, por isso que foi feita aquela investigação, nem sempre é necessário, mas às vezes é necessário, ou secundárias, alguma doença sistêmica como talassemia, metabólica como hipercalcemia, hipofosfatemia, alguma compressão intrauterina, e teratógenos, inclusive medicações, como o citrato de clomifeno, fluconazol, são citadas na literatura. A incidência da craniosinostose em geral, de todas, é de 3 a 4,8 a cada 10 mil nascidos vivos. Disso daí, 80 a 90% acometem sutura única, então pode ser sagital, coronal, lambidoide. E desses total, né, desses 3,1 a 4,8, 10 a 20 são sindrômicas, 10 a 20%. A braquicefalia, dessas de estrutura única, né, dessas em geral, né, desculpa, da incidência, a BRAC é de 20 a 29%, sendo mais frequente no sexo feminino. O pessoal fala até 60% mais frequente. Os achados tomográficos já foram relatados, já foi relatado, né, naquela lá. O tratamento, tanto da BRAC como de outras, em geral, são osteotomias. Esse aqui é o desse caso, foi feita várias osteotomias, uma craniotomia, com uma reconstrução do osso frontal, com esses, que o pessoal fala, acho que paliçadas, né? E foi feita a reconstrução, de preferência de 3 a 9 meses de idade, quanto mais precoce, melhor, para evitar uma formação, né, craniofacial. Nesse caso não tinha risco de hipertensão intracraniana, mas também é um dos motivos para fazer esse tratamento precoce. Essas são as referências, e é isso. Tira esse slide. Esse slide do dado do paciente que vem por último é para não mostrar. É só para a gente ter. Tá bom? Por isso que vem depois das referências. Tá. Não mostra a referência, tá? Perfeito. Isso. Perfeito. Bom, excelente caso, excelente revisão. Mandou bem aí na sua primeira participação, né? Que não sabia como era, exatamente assim. Você já assistiu alguma reunião? Não, não, é que me falaram. Então mandou bem. Então é isso, vamos para o próximo. Valeu, então. Obrigado. Comentários? Em relação ao tratamento, quando é a plagiocefalia posicional, né, que é a cabeça torta sem fechamento de sutura, tem aquele lance do tal do capacete, né? Quem tiver experiência em relação a isso do capacete, os pediatras online ou aqui na plateia, e quiser comentar a qualquer momento, tá bom? Vou dar minha opinião, eu não gosto, sou contra. Mas se alguém tiver alguma experiência diferente, eu acho que aquilo né? Não tem trabalho nenhum mostrando que aquilo resolve, e piora a posição ainda, né? Dá outros problemas posturais, né? De pescoço, etc. Então, o que funciona, às vezes, aqueles osteopatas, fisioterapia, melhora um pouquinho o formato do crânio,
Mudanças de decúbito, então tá amassado do lado direito, dorme mais do lado esquerdo, né? Então dá um lado preferencial para dormir. É uma coisa mais natural e menos invasiva do que o capacete, que no final também gera outros problemas posturais. Se alguém fizer comentário aí no chat sobre isso, tem? Tem pergunta, vamos ver. Algum dado relevante a ser mencionado no controle de imagem pós-operatório? Alguma complicação mais comum? Wilmer, não me vem nada na cabeça de diferente do que qualquer pós-operatório de craniotomia, né? A gente vai ter aquelas coleções, pneumocrânio, um pouquinho de sangue, e é comparativo, né? Por exemplo, se tinha hidrocefalia, melhorou ou não melhorou? Se a órbita era pequena, tinha hipertelorismo, melhorou ou não melhorou? Não me vem assim nada de diferente para falar, além do que é um controle evolutivo pós-operatório. Se alguém souber, fica à vontade para ajudar aí. Vai lá, Rogério. Pode continuar? 10 minutos para cada caso agora, hein? Bom dia, me chamo Rogério Jagisque, sou R2. Vou tentar, né? Radiologia. Eu que comprometo o andamento. Vai lá. Sou R2 aqui da Escola Paulista de Medicina. Vou agradecimento também à Larissa Defende por ter cedido o caso. Dando seguimento ao caso clínico, a queixa e duração. É um paciente... Ô, Rogério, fala mais alto, tira a mão da boca. Tá. Isso. Eu estou tentando ajustar aqui, professor. Eu sei, só que aí pra gente aqui tá ruim. Tá. Pra online tá bom. É um paciente com 4 anos, sexo masculino. A mãe, ela veio relatando que o paciente nasceu com a cabeça amassada e testa pontuda, segundo a mãe. O paciente foi encaminhado ao neurocirurgião com 1 ano, nega alterações... Que idade ele tem agora? 4 anos. Tá, depois você coloca no slide, tá? Pra gente... Nega alterações... Porque depois esses casos ficam pra gente, né? Arquivado. Se não tiver aí, a gente não sabe do que... Tá bom? Aí nega alterações de desenvolvimento, andou aos 11 meses, falou com 1 ano e 6 meses, frase. Antecedentes pessoais, parto cesárea, por tempo de dilatação prolongada, nascido de 40 semanas e 6 dias, ápica de 9 e 10, e teve alta aos 2 dias de vida. Ao exame físico ativo e reativo, força muscular grau 5, global, o peso 15 quilos, altura de 90 centímetros, perímetro cefálico de 51 centímetros e percentil do perímetro cefálico de 50 a 85. E aí, pessoal, com essa história, exame físico aí? Preocupa, não preocupa? O que vem à cabeça de vocês? Fala qualquer coisa. Marcelo, relacionado ao parto. Qualquer coisa, vale, tipo... Eu fiz uma pergunta assim, preocupa ou não preocupa? Se fosse, preocupa? Então por quê? Assim, se fosse no exame físico, você realmente não fosse só queixa de mãe, né? Se realmente visse que tinha uma alteração importante, uma cabecinha mais estranha, eu preocuparia. Foi normal. Sim. O período cefálico está ok, né? Então, assim, entre o espectro de cefalia condicional e período estenose com complicações graves, onde a gente está? Não. Mas é que eu acho que não é o mais comum esse tipo, né, de ficar a testa pontudinha. Vai acontecer em período grave, desenvolvimento normal, etc. Pode ser período estenose também. Só que a gente está do lado do mais... Quantos anos tem, Rogério? Tem 4.
Teve um parto cesárea por tempo de dilatação prolongada, então pode ser alguma coisa associada ao parto ali, porque a criança ficou com a extenuação prolongada. Ela foi encaminhada ao neurocirurgião por 1 ano, né? Ela passou por uma avaliação. E acho que está faltando, ela está no P50 para o percentil, mas faltou os outros percentis dela das outras consultas. Né? Excelente, porque se ela fosse no percentil também. De repente está saindo da curva habitual. E ela passou numa avaliação do neurocirurgião com 1 ano, né? Então, eventualmente, essa cabeça pontuda já incomodou desde esse momento, né? Que era um momento bom para ter feito alguma coisa. Pode ser que não tenha sido feito. O que é cabeça pontuda em termos de crânioestenose? Em quilha de barco. Trigonocefalia, que é o fechamento precoce da metópica, né? Que em geral não causa muitos problemas. Outros é mais estético, né? E a metópica, na aula lá foi colocado que ela fecha aos 9 meses, mas em geral, a parte da fronte aqui já nasce fechada, né? É só um esticadinho que tem aqui na frente da fontanela anterior. Então, como que a gente define se tem um fechamento precoce ou não, se ela já nasce quase inteira fechada? Pelo formato. Tá? Eu não me incomodo de não ver a metópica aberta, desde que o formato do crânio esteja ok. Tá? Passa aí, Rogério. Bela foto. Meio assustador aqui, o pessoal tá... O pessoal não vai tomar um bom café da manhã hoje. Então, nessa idade, vamos já ser um pouco mais direcionado. Seria direto a tomo. Tem algum outro exame? Não, professor. Então, mostra a tomo aí pra gente. Ih, quando tá na setinha, você não consegue clicar, né? Tira da... Aí. Pode descrever, Rogério, que a gente até previu que a gente ia ver isso aí. Tem a fusão da estrutura metópica, né, com a crista metópica aqui na TC de crânio na janela óssea, no corte axial. Eu vou colocar a seta aqui. Acabei colocando aqui a crista metópica. Tem também esse formato em V. Aqui mostrando na TC de crânio em corte axial também na janela de partes moles, para ver o parênquima cerebral. E dá para ver esse formato pontiagudo aqui, em formato de V também da fronte. O pessoal chama de quilha de barco, isso, né? Aí desse aspecto triangular, né, do osso frontal. Isso. E também tem a redução da fossa anterior também. Exato. Agora, não fala o nome do neurocirurgião pra gente, tá? Pra gente, né, porque não eu tirei um não detalhe dá pra da indicar história. ele mais, né? Na verdade, eu tirei um detalhe da história, professor. Porque o neurocirurgião identificou, porque se eu colocasse ia matar ela que perdeu o segmento da paciente. Então não foi o neurocirurgião. Então. Tinha que ter operado com aquele 1 ano de idade. Sim. Lá, né? Sim. Vai lá, continua. Aí aqui a projeção MIP que o professor citou anteriormente, que é a reformatação de intensidade de projeção máxima na vista superior do crânio. Aí dá para ver aqui a fusão da estrutura metópica, desse aspecto triangular também. Só para explicar, o MIP, que é o Maximum Intensity Projection, a gente pega uma janela óssea e coloca vários cortes juntos. Então, se o corte ali é de 1 milímetro, para ficar mais fácil, vou colocar 1 milímetro, a gente junta 10 cortes numa mesma imagem. Então, ali você está vendo 1 centímetro junto de cortes sobrepostos. Ou você junta 2 centímetros, ou você junta 5 centímetros, não importa. Você escolhe qual é a espessura que você quer fazer. E aí você coloca numa janela óssea que você consegue janelar para ficar mais branca ou mais escura e consegue ir virando, por exemplo. Aí a gente tá vendo uma vista superior, mas você consegue ver anterior, lateral. E essa técnica que a gente consegue fazer, ela é excelente para ver as suturas, porque a gente vê uma estrutura que é tridimensional, que é o crânio, com alguma espessura.
sem sobrepor as suturas. Então é como se a gente tivesse, em resumo, vendo um raio-x, só que sem sobrepor todas as estruturas, vendo pedacinho por pedacinho de cada vez. Vai lá. Aí aqui eu só identifiquei novamente, coloquei uma linha imaginária para mostrar onde seria a sutura metópica, só para... E a fontanela interior também aí não Sim. existe, né? Tá ruim. E dá para ver também um encurvamento aqui da sutura coronária. Não sei se vocês percebem, mas tem um encurvamento anterior da sutura coronária também. Ok. Aí os outros exames não tem. Não sei. Pode ir com o seu mesmo. Esse era mais bonitinho, você passou rápido, né? Para dar uma acalmada, para dar uma acalmada no susto. Vai lá. Aqui, como vocês citaram, é a trigonocefalia, que seria a fechamento precoce da sutura metópica. É a segunda causa de crânio sinostose mais comum, seja de 5 a 10%, sendo mais comum, nesse caso, no sexo masculino. Sendo também que pode estar associada a síndromes ou não. Entre as síndromes associadas, eu vou só citar a Mucken, a Opitz, a Jacobsen e a Baller, mas a Jacobsen eu vi na literatura que é a mais associada com a trigonocefalia, sendo que nesse caso não foi identificada nenhuma síndrome, a trigonocefalia não sindrômica nesse caso. Aqui um exemplo, eu queria demonstrar como é o crescimento normal e anormal, aqui a normocefalia, e aqui a trigonocefalia, que a gente percebe o que pode acontecer. Acontece um crescimento compensatório da sutura coronal, expandindo os ossos parietais, e também acontece um crescimento compensatório da sutura sagital simetricamente, alargando mais ainda os parietais, que dá esse formato em quilha na verdade, eu gosto de citar proa de navio ou em V também. Aqui um artigo que eu achei interessante para falar o normal e a trigonocefalia, sendo que os neurocirurgiões eles avaliam desses aspectos de 1 a 9, sendo que 85% dos pacientes com trigonocefalia que vão passar por cirurgias, eles vão ter principalmente do 3 ao 9, como esse osso frontal retificado, estreitamento do osso temporal, essa tangente frontal aqui desenhada, esse ângulo da tangente da órbita também, que é o número 7, e o hipoteloirismo, que no caso seria essa aproximação entre as órbitas menor que 15 milímetros, somente em pacientes com menor de 1 ano. Então, em resumo, o que a gente está vendo aí? Você vê que do lado esquerdo ali, que é o normal, não tem sutura metópica, né? Está fechada. Sim ou não? Mostra aí, Rogério. A sutura metópica? Do lado normal. Cadê ela? Tá aqui. Tá fechada aí, né? Tá pequenininha ali em cima, né? Que é o que eu falei para vocês. E do lado direito? Também. Qual que é a diferença? Por que é um trigonocefalia e outro não? Pelo formato. E aí tem todos aqueles itens ali que são itens de objetivos diretos para você medir. O ângulo do frontal, se tem hipertelorismo, a distância dos olhos, tudo aquilo ali, basicamente o resumo estamos fazendo medida para saber se o formato está normal ou não, certo? Pode ir. Aí aqui, o diagnóstico eminente clínico, aqui os métodos que auxiliam o diagnóstico, geralmente somente a tomo, né, com reconstrução 3D e MIP, que eles ajudam no planejamento cirúrgico, a avaliação de pós-tratamento e identificação principalmente de complicações, como o aumento da pressão intracraniana, e também algumas vezes alguns pacientes com trigonocefalia também podem ter diminuição da acuidade visual ou até mesmo as perdas da visão. Aqui, geralmente, a intervenção cirúrgica ela ocorre do 6 ao 12º mês de vida. Aí, por isso que a gente citamos anteriormente que o paciente ele perdeu o tempo de abordagem cirúrgica nosso caso citado. Que nesse caso, o objetivo é normalizar o volume da fossa anterior e restaurar a estética, moderação frontal e avanço do fronto orbital também. Aqui eu coloquei um exemplo de um 3D também, de um pré- e pós-cirúrgico da trigonocefalia, onde tem nesse caso, ele tem a retirada da sutura estenótica e a remodelagem e rotação adequada dos segmentos ósseos. Nesse caso aqui, o pós-cirúrgico do paciente. Aí, respondendo para o Wilmer, no caso da trigonocefalia, acho que o cara vai refazer todas aquelas medidas lá, né, para ver se melhorou o hipertelorismo, se melhorou o ângulo da tangente, se melhorou isso, aquilo, outro.
até ele dizer que está adequado. Mas isso é o neurocirurgião que faz. Valeu, Rogério. Olê, você vai estar no estágio semana que vem? Vamos apresentar seu caso na semana que vem, junto com o artigo? Melhor, senão você preparou, você é mó caprichosa, eu vou apresentar tudo correndo, você vai ficar brava comigo. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia, boa semana. Obrigado a todos e até a próxima.